Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. O gráfico seguinte representa a velocidade escalar v de uma partícula em movimento retilíneo. Considere que em t igual a zero, a partícula está na origem dos espaços, S0 igual a zero. O gráfico que melhor representa a posição S dessa partícula até o instante t igual a 5 segundos é... Pois bem, pessoal, temos aqui vários gráficos e todos eles estão indicando, a posição em função de v. Então, uma primeira coisa que nós podemos fazer, é calcular a distância percorrida em cada etapa, em função de v, certo? Ou, até uma outra forma, podemos fazer isso sem nenhum cálculo, mas eu apresento isso depois. Bem, então na primeira etapa, e lembrando que num gráfico velocidade contra tempo, calculando a área da região, nós conseguimos calcular o quê? A distância percorrida, certo? Então, vamos ver a área de cada um desses 4 pedaços, para saber qual foi a distância percorrida. Então, no primeiro intervalo, de t entre 0 e 1 segundos, ok? Bem, vemos ali que temos um pequeno triângulo, triângulo de base 1 e altura v. Logo, a área aqui, que vai ser a distância percorrida, vai ser igual a base 1 vezes a altura v, divididos por 2, o que dá v sobre 2, ou 0,5 v, como é mostrado nos gráficos. Pois bem, veja-se que essa região está do lado positivo do eixo y. Logo, a distância percorrida, é de menos 0,5 v, certo? Então, o primeiro ponto do nosso gráfico, vou começar a fazer ele aqui ao lado. Primeiro ponto do nosso gráfico, bem, se o corpo parte de 0 e percorre uma distância de menos 0,5, ele fica na posição menos 0,5 v no tempo igual a 1. Bem, o segundo gráfico, vemos que ele é análogo, porém ele está virado e do lado positivo, Então, na etapa t de 1 segundo até 2 segundos, certo? Ele também se deslocou 0,5 v. Porém, pelo lado, positivo, ou seja, essa distância percorrida foi no sentido positivo. Então, se ele estava na posição menos 0,5 v, percorrendo v para outra direção, ele volta para a origem. Então, de início, temos algo mais ou menos desse tipo, Vai apresentar essa curvatura, pois o movimento é acelerado, pois vimos que a velocidade varia linearmente. Então, teremos um segmento de parábola aqui, em t igual a 2. Pois bem, no segundo trecho, temos aqui um quadrado, certo? Então, no tempo de 2 segundos até 3 segundos, a distância percorrida vai ser positiva, vai ser igual à área daquele quadrado, que é a base, que vai ser 1 também, de 2 até 3, vezes a altura, que é v, ou seja, ele percorreu uma distância v, certo? Então, como ele estava na origem e percorreu uma distância v, estará na posição 3 segundos e v, certo? Bem, nesse ponto aqui, ele vai obedecer, ele vai ter uma certa linearidade. Por quê? Só fazer um pouquinho melhor, depois eu refaço esse gráfico. Por que essa linearidade? Devido ao fato dele apresentar uma velocidade constante. Então, a variação de sua posição, de seu espaço percorrido, será linear. Bem, no último trajeto, de 3 a 4 segundos, vemos que temos o mesmo triângulo
feito nos primeiros dois intervalos de 0 a 1 e de 1 a 2. Tá? Então, aqui de 3 a 4 segundos, né, o que nós temos? Uma variação de distância também de 0,5 V. Como ele já estava na posição 1, né, a posição final dele vai ser 1 mais 0,5 V, né? Ou melhor, V mais 0,5 V, que é 1,5 V. Certo? Que é a última posição dele. E entre 4 e 5 segundos, né, vemos que sua velocidade é zero, ou seja, o deslocamento é zero. Logo, ele se mantém naquela mesma posição. Então, fazendo aqui o gráfico de uma forma um pouco melhor agora, o que nós temos? Vou fazer aqui os tempos de 1 até 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o ponto meio V, 1V, 1V e meio. Tá? Bem, inicialmente, tá, ele vai ter essa pequena volta, que volta para a origem. Logo depois, no ponto 1, ele atinge valor de V. Tá? Coisa assim, certo? No momento final, em 4 segundos, ele vai ter um valor meio V, certo? E ele vai decair um pouco, certo? Por quê? 1,5 V. E ele vai ter uma pequena queda, por quê? Porque no intervalo de 3, que está aqui no canto, a velocidade está diminuindo. Ah, então, apresenta-se uma aceleração negativa, então tem esse declinamento para baixo. E no momento final ele se mantém em repouso. Aqui, como eu acabei, por acidente, errando um pouco a escala, né? Devia ter feito um pouco mais acima, não está muito semelhante, mas observa-se que corresponde, né, ao gráfico da letra D. Tá? Claro, isso aqui eu fiz em cima dos pontos que correspondem, certo? Que o tempo de 1 segundo, 0,5, 2 segundos, 0, 3 segundos, V, 4 segundos, 1,5 V, e os 5 segundos se mantém por causa do repouso. Né? Pois bem, a gente poderia ter interpretado o gráfico de uma maneira diferente. Como aqui nós temos uma aceleração positiva, embora uma velocidade negativa, deveríamos ter inicialmente um movimento basicamente de sentido negativo, ou seja, direcionando ao sentido negativo, porém se declinando para inverter o sentido, que é o que acontece aqui no ponto de 1 segundo, no instante, t igual a 1. E após isso ainda tem mais um momento de aceleração, onde ele continua, né, até o ponto igual a 2. Logo depois, uma velocidade constante, ou seja, um gráfico linear, e após uma desaceleração, ou seja, tem uma torção aqui, um declive para baixo, até chegar no repouso, que a linha é um gráfico na linha horizontal. Nós ficamos aí com a letra D. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!